muito mais do que você imagina que Ele pode abençoar. Estar aqui é um presente de Deus para você, sabia? É um presente de Deus para você. Não sei se você encara assim, mas possivelmente nunca mais a gente vai se reunir do jeito que a gente está aqui. Eu diria que certamente, mas eu vou falar possivelmente, nunca mais esse grupo de pessoas vai estar reunido no mesmo lugar como nós estamos reunidos aqui. Gostaria que todos que estão aqui fossem para o céu. Se todos que estão aqui forem para o céu, teremos mais pessoas lá, então não seremos só nós. Então, esse grupo foi um presente de Deus para a gente se reunir nessa noite. Então, aproveite, presente. Daqui a pouquinho já acabou. Nós vamos estar abraçando. Eu sei que você está com algum projeto para depois desse momento. Então, depois desse momento, eu não sei quantos vão estar vivos. Ó, estou ameaçando já, né? Vamos começar com terrorismo, assim, que você fica mais ligadão, né? Mas é muito bom. Aproveite mesmo, que é um presente de Deus para a sua vida. Bom, a Oitava Igreja, 47 anos de organização esse ano. Começou, como boa parte das igrejas presbiterianas, em uma casa. É um grupo que era da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Parênteses, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte é praticamente a mãe de todas as outras igrejas que tem em Belo Horizonte. Plantou muita igreja, muita igreja. E uma das características que a Oitava Igreja recebeu da primeira igreja foi uma igreja também abençoadora. Talvez a marca maior da Oitava Igreja é uma igreja generosa, muito generosa, muito, muito generosa. Em todos os seus níveis, em todas as suas instâncias. É uma igreja missionária. Na verdade, a visão da Oitava Igreja é ser uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. Nós temos parcerias com várias outras igrejas de plantação, revitalização. Plantamos Igreja Batista, Assembleia de Deus, no sertão do nosso país. Talvez você não saiba, a Oitava sustenta 4 pastores do Turcomenistão, que são de lá mesmo, com dinheiro que é dízimo, oferta da Oitava Igreja. São 4 pastores de lá. É pouco dinheiro, mas é suficiente para lá. Então, de 3 em 3 meses, a gente envia para lá, mas eles não podem receber o dinheiro do Turcomenistão, eles têm que sair, vão no Cazaquistão, pegam o dinheiro. E temos parcerias com vários outros missionários e missionários que são da Oitava mesmo. Nós temos um missionário que hoje dirige o projeto Amanagé. Esse moço chegou junto a uma tribo indígena, o povo Yurupdé, lá no alto do Amazonas, divisa quase lá com Venezuela, lá em Simão mesmo. Ele chegou, era um povo ágrafe, não sabia, não tinha alfabeto. Ele criou o alfabeto, ele criou uma cartilha, ele criou uma gramática, e ele criou um dicionário na língua Yurupdé e está traduzindo partes da Bíblia para esse povo. Nós temos indígenas crentes, temos indígenas convertidos, pastores. Estamos agora para construir uma igreja em um local que tem, lembra o nome? Iauareté. Tem uma mulher crente em um universo talvez de 5 mil pessoas? 10 mil pessoas, uma mulher crente. Mas nós temos indígenas que vão mudar para lá, para junto com essa mulher, caminhar. Somos 10 pastores, somos agora, acho que 4, 5 seminaristas, lá na Oitava Igreja. Não é uma igreja que tem departamentos internos, são ministérios. O Ministério de Mulheres funciona. Tem um Ministério de Homens muito legal. Você não tem ideia o que Deus está fazendo com os homens da Oitava Igreja. 15 em 15 dias, sábado, 5 horas da manhã, cerca de 100 homens se reúnem para a oração, de 5 a 7. Não tem churrasco, não tem bola, não tem pescaria, não tem nada. Oração, 5 horas da manhã, de 15 em 15 dias, esse grupo está crescendo. Tem um ministério de adolescentes também, graças a Deus, forte, crescente, juventude. Nós tivemos uma equipe agora que passou 10 dias em Guiné-Bissau, uma equipe de evangelismo e da área médica, ficaram 10 dias em Guiné-Bissau. Temos um missionário em Guiné-Bissau. Nesse momento, nós temos 28 jovens na selva peruana, em algumas aldeias da selva peruana, evangelizando.
só a nossa turma de mocidade. O grande prazer da Oitava Igreja é poder ensinar a Bíblia. Qualquer dos nossos cultos, como é característica de igreja presbiteriana, você chega, tem uma Bíblia aberta, tem um estudo sendo feito. Nós temos tido o privilégio de receber anualmente cerca de entre 500 e 600 pessoas como novos membros naquela igreja. Hoje estamos chegando perto de 5.000 membros. Temos cerca de 110 grupos de crescimento, que a gente chama de GECOI. Nossa visão agora é plantar igrejas na região metropolitana, em Betim, em Matozinhos, em Santa Luzia, em Sabará. E talvez você não saiba, se você é de Minas, vai entender o cinturão que cerca Belo Horizonte, até o Campo das Vertentes, ali, Barbacena, São João do Rei. Existem cidades onde não tem crente, sabia? Não tem igrejas evangélicas. E a gente tem esse projeto de começar novas igrejas, com uma visão de ser uma igreja que fala a língua que a gente fala no nosso país, que canta a música que a gente canta no nosso país, mas que usa a Bíblia que Deus inspirou pessoas para escreverem há tantos anos atrás. A gente tem compromisso com a Escritura, mas tem compromisso com essa geração. É aquela frase que diz que nós só temos uma geração para ganhar uma geração. Então, o nosso desafio é ganhar essa geração. Temos uns adolescentes apaixonadíssimos com o Senhor Jesus, meninos crentes que evangelizam mesmo. Tem uns que não são assim tão crentes, mas estão lá, em contatos com esses. Não é privilégio só da Oitava Igreja ter, assim, um grupo heterogêneo, mas Deus tem nos abençoado bastante. Estamos lá, esse mês de janeiro, com um grupo chamado M18, que é de um missionário da Oitava, que mora na Croácia. Então, tem jovens da Croácia, da Finlândia, de Hong Kong, Estados Unidos e jovens do Brasil. Eles evangelizam através de dança, mas é dança. Não é aquele negócio assim que parece, mas não é. Sabe? Uma sincronia muito legal, muito legal. E jovens. Eu tenho uma paixão por ver jovens servindo ao Senhor. Vocês não têm ideia. Então, a gente não tem medo de investir nas pessoas novas, menos novas, velhas, mais velhas. Se você for em Belo Horizonte, Oitava Igreja fica em frente ao Minas Shopping, do lado do Ouro Minas. É uma igreja que tem uma cruz grande, assim, tipo essa, mas do lado de fora. Várias pessoas se converteram porque entraram ali achando que era uma outra igreja. Entraram ali e a oração comeu no cangote deles. E a gente procura receber as pessoas bem e sempre tem uma palavra de Deus, como eu creio que tem para o seu coração nessa noite, através do que escreveu Mateus no capítulo 12. Pastor Jeremias é pastor da Oitava Igreja há 35 anos. É pastor lá da Oitava. Tinha uma barba preta, hoje está branquinha a barba dele. Mateus 12, 21 primeiros versículos. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha?
Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Numa época que a gente vive, já século 21, ano passado foi um ano diferente, para essa geração nova, um ano diferente. Quem já tem uma certa rodagem aí, já teve algumas experiências parecidas com 2016, e talvez a palavra para a gente usar bastante em 2017 seja esperança. Esperança. Li uma frase uma vez que uma pessoa cheia de esperança não pode ser vencida por nada. Uma pessoa cheia de esperança enxerga o mundo com outros olhos, de outra forma. Uma nação com muitos esperançosos constrói uma história bem diferente. Gente que é para cima, gente que espera por coisa boa, gente que não é utópica, que não é lunática, que não é alienada, que é realista, mas que é esperançosa. Uma questão que a gente poderia colocar: em quem e pelo que esperam as nações? Quando a gente vê de uma forma geral e global, e hoje você não precisa andar muito e nem visitar bibliotecas, na sua mão você consegue dar uma passeada pelo mundo, pelos jornais do mundo inteiro, e perceber qual é o anseio, pelo que esperam, ou por quem esperam, ou por que esperam as nações. Eu tenho visto que esperam por economias mais estáveis, esperam por paz e muita prosperidade, esperam por um acordo que proteja o planeta, que está sendo sucateado por nós mesmos, eu e você, representantes da humanidade, né? Os seres humanos têm sucateado o planeta. Então, as nações se reúnem sistematicamente para discutir algum projeto, algum plano que possa garantir um pouco de estabilidade para o planeta. As nações esperam também por igualdade e melhor distribuição de renda. Há um grupo pequenininho que é chamado o primeiro escalão da economia mundial. E o Brasil é igual a alguns times do Campeonato Brasileiro. Um ano está subindo, o outro ano está descendo. Um ano sobe, o outro ano sobe. Para não mexer com ninguém, eu vou falar do América Mineiro. Um ano sobe, o outro cai. Aí demora um pouquinho, aí depois sobe e diz, agora cai. De novo. O Brasil tem infelizmente, caminhado dessa forma. Mas esses são alguns temas que regem encontros entre os líderes mundiais. Esses são temas recorrentes, que são discutidos em torno de uma mesa grande, com as lideranças máximas das nações mais poderosas do planeta. Aliás, as nações também esperam por melhores líderes. Talvez você concorde comigo que há uma crise mundial no que diz respeito à liderança. Liderança. Não vemos uma melhora, não há ninguém que diz, vou falar pelo Brasil, quem que é um nome de consenso no nosso país para a eleição de 2018? Quem? Não é o Chapolin, não é o Chapolin, morreu o Chapolin Colorado, né, coitado. Quem poderia erguer essa nação, dirigir essa nação? Então, um olhar realista pode gerar uma crise na esperança.
Os dias são maus, a violência crescente. Há tanta piada, o brasileiro faz muita piada com aquilo que é bom, com aquilo que não é bom. Ouvi um cara dizer que tem os poderes do nosso país, o poder executivo, o poder legislativo, executivo, judiciário e o presidiário. Agora, a polícia negocia com os presidiários a paz dentro dos presídios. Os presídios estão, e isso é uma bomba que, se o Senhor não se agradar de nós, se Ele permitir que a gente receba um pouco mais de juízo, se Ele não escolher conter, os presídios vão ditar o que as ruas vão fazer. Eu tenho amigos pastores, especialmente um amigo pastor em Natal, e Natal é um barril de pólvora. O presídio de Natal, agora pasmem. Eu vi em um site que as duas facções de Alcaçuz, lá em Natal, fizeram uma trégua, sabe para quê? Para um culto evangélico. Ó, como diz, o mineiro diz, ó, você vê. Eu acho muito legal o mineiro. Vou repetir o que eu disse de manhã. Se é ó, é para você ver. Não é não? Olha para você ver. Tá, eu olho para eu ver mesmo. A violência crescente, o planeta agoniza. Tem aqueles terrorismos, vai ter água, não vai ter água. Vai degelar, não vai degelar. Vai aquecer, não vai aquecer. As nações não se entendem. As economias balançam. Onde e como alimentar a esperança? Fomentar a esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Então, se você não lê a Bíblia, não se alimenta da Bíblia, não medita na Bíblia, não estuda a Bíblia, eu receio de que a sua esperança não esteja tão firme, porque se você não espera naquilo que aqui está escrito, você espera por coisas que não têm nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de respaldo divino, nenhum tipo de firmeza, solidez. Na Bíblia encontramos a salvação e o Salvador. Na Bíblia encontramos inúmeras promessas do Criador. São inúmeras, inúmeras. Você vai se deliciar ao ler a Bíblia. Fui participar de uma reunião onde reúne só mulheres. Tinha umas, sei lá, 20 mulheres. Aí tem católica, espírita, tem protestante, tem pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal, tem reteté, tem macharré, tem tudo misturado ali. Ficamos perto de 3 horas conversando sobre a Bíblia. Conversando sobre a Bíblia. E são as mulheres mais velhas, mas a filha da dona da casa. A casa é de um cônsul da Turquia, lá em Belo Horizonte. E a menina, assim, sabe essas meninas? Baladeira. E a gente falou sobre Bíblia, e ela falou que lia a Bíblia. Eu falei, olha, eu vou te dizer como eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Começo em Gênesis, termina em Apocalipse. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Termina em Apocalipse, começa em Gênesis. Vou ler Gênesis. E depois ela me mandou uma mensagem no Facebook. Pastor, por que você não me contou que Gênesis... Gênesis é demais. O babado é forte. Aí eu mandei, nós estudamos 1 ano Gênesis, o livro de Gênesis na 8ª. Eu falei, eu vou te mandar as apostilas que a gente estudou. Agora eu vou ler, então, o material que você mandou. Como alimentar a esperança? Quando a gente vai para a Bíblia e diz, que coisa espetacular. Nós estamos com um projeto, disse de manhã, com um grupo de cerca de 50 pessoas para ler a Bíblia toda neste ano. Pouquinho, 3 versículos, 3 capítulos, o primeiro semestre, 4 capítulos, segundo semestre. E tem gente que nunca foi incentivado, se animou a ler a Bíblia toda. Muito chato. E estão dizendo, Gênesis é fantástico. Será que Êxodo vai ser igual? Então a gente está lendo 3 capítulos por dia e tem uma galera que já correu, não está aguentando esperar. Ó, para você ver. Mistério. Porque quando a gente abre a Bíblia, Deus diz, vou falar com você. E a gente fica assim, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Desculpa,
é uma cacetada. Segura a cabeça. Segurou? Para não cair. Não reclame do silêncio de Deus se a sua Bíblia permanece fechada. Ele fala com você por ela, por intermédio dela. Você está entendendo? Simples assim. Ele fala comigo em números, naquele monte de nome. Não sei. Vai lá conferir. Ele fala em crônicas, aquele monte de nome. Você acha que é legal ficar lendo aquele monte de nome? Você acha que eu não fico perguntando por que tem aquilo? 12 tribos trouxeram as mesmas coisas lá para construir o tabernáculo. Por que não colocou assim? As 12 tribos trouxeram cada uma isso. Economizaria muito mais. Mas eu passo por aquilo e vou lendo. E tem hora aqui, né, que esse negócio pula assim. Mateus registra, então, no evangelho que leva o seu nome, algumas controvérsias que ocorreram entre os judeus e Jesus, a viva esperança. Jesus é a viva esperança. No contexto do capítulo 12, que é o que a gente leu, nós encontramos uma dessas controvérsias sobre o sábado. Para os judeus, nada poderia ser feito no sábado. Nada. Eles haviam divinizado o sábado, quando, na verdade, o sábado havia sido estabelecido como um dia para descanso e adoração. É para descansar. Você tem que ter um dia para descansar. Conhece gente que não descansa? Conhece gente que sai de férias, mas o trabalho não sai dele? Eu conheço pessoas que não destravam, não desligam a cabeça. Eles dormem no sofá. Se o telefone tocar, já estão prontos para sair. O infarto está assim para eles, ó. Vem em mim. Descansar, relaxar. Você sabe que capixaba não gosta de praia. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Sério. Capixaba não gosta de praia. Bom, não é todo mundo, eu sei que muitos gostam. Mineiro gosta. Mineiro gosta de praia. Já perceberam? Gosta de praia. Quando você vê uma criatura cor-de-rosa, não é um boto. É um mineiro que acabou de chegar, está no primeiro dia, usou um protetor fator 15 e quer bronzear tudo num dia só. Uns tomam insolação, passa 2 dias no hospital, as férias acabaram, eles voltam para casa com um saudade da praia. O sábado foi feito para descanso e para adoração, celebração, reunião da igreja. O trabalho estava vetado, mas a adoração não, o culto não, a celebração não. E Jesus foi criticado e censurado pelo fato dos seus discípulos terem colhido umas poucas espigas para se alimentarem. Com tantos acréscimos que fizeram à lei, o que eles fizeram era considerado pecado. A lei diz, você não pode usar uma machadinha, uma foice, um facão para colher o trigo ou colher alguma coisa no sábado. Mas você pode quebrar uma espiga para comer. Foi o que eles fizeram. Mas os acréscimos da lei, os adendos que foram colocados na lei, consideravam o colher, debulhar, esfregar nas mãos a espiga um trabalho. Por isso que eles foram criticados. Vocês estão violando o sábado. Vocês estão trabalhando no sábado. As críticas e censuras continuaram quando Jesus curou um homem no sábado, na sinagoga dos judeus. Só que eles achavam que eles estavam certíssimos. Eles achavam que eles estavam certos, eles eram os defensores da lei. Conhece alguém assim? Que colocou um tipo de doutrina na cabeça, engessou aquilo e tudo que acontece fora daquilo, Deus não gosta. Aliás, não é difícil encontrar nas nossas igrejas pessoas assim. O que eu gosto, Deus gosta. O que eu não gosto, Deus não gosta. Ô povo difícil. Povo assim. Meu Deus. Pior que a gente não pode mandar sair. E nem orar para o Senhor recolher. Não é correto.
a gente fazer isso. Mas tem umas pessoas que acham que são defensores de Deus, advogados de Deus. Era essa turma. Os fariseus se esforçavam, aqueles que se esforçavam para obedecer às leis dos sábados, pensavam que estava servindo a Deus, defendendo o sábado daquela forma que eles defendiam. Ao acusarem Jesus e seus discípulos, eles pensavam estar defendendo Deus. Sabia que Deus não precisa que você o defenda? Sabia que Deus consegue se defender sozinho? Você sabia disso? Deus consegue se defender sozinho. Mas boa parte daquilo que a gente acha que está defendendo Deus, nós estamos defendendo as nossas convicções, as nossas crenças. Se você for para o Facebook, você vai encontrar tapas evangélicos, socos gospel, pancadaria ungida. Quando o assunto é doutrina. Você acha que eu perco meu tempo com essa turma? É ruim que eu perco meu tempo. Eu sou calvinista, mas Calvino não é meu santo de devoção. Não, eu não acendo vela para ele. O meu santo de devoção é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é. Ele que vai decidir se ele gosta ou se não gosta. Não sou eu que decido se ele gosta de você ou não gosta de você, se ele gosta da sua doutrina ou não gosta da sua doutrina. Eu sei que tem algumas doutrinas que eu desconfio que ele não gosta porque está muito longe da Bíblia. Se não encaixa na Bíblia, cospe, porque é veneno. Simples, assim. Agora eu vou discutir, uma verborragia. Obrigado aos universitários. Para mostrar como eu sou conhecedor da sã doutrina. Viva a sã doutrina. É melhor que ficar batendo boca. Viva a sã doutrina. Nós temos a melhor doutrina, viva! Nossa igreja tem a doutrina mais santa, viva! Coloque em prática, coloque nas ruas. Como disse, acho que Moody uma vez, que foi criticado por estar evangelizando, ele disse, eu prefiro fazer do jeito que eu estou fazendo do que não fazer do jeito que você não faz. Mais alguma coisa? Os judeus estavam enfurecidos por entenderem que Jesus violava o judaísmo. De fato, Jesus quebrou vários protocolos. Ele curou no sábado, ele tocou em leprosos, ele tocou em pessoas impuras por causa de fluxo de sangue, ele tocou em mortos, ele conversou com uma mulher samaritana sozinho, ele foi atropelando os protocolos. Presta atenção. Esse papinho de que nós não estamos no tempo da lei e estamos no tempo da graça, às vezes cheira muito mais a desgraça do que graça. Entenda que graça não é um salvo-conduto para você fazer o que você quiser. Graça tem outro significado. Graça é Deus dá coisa que você não merece. Não merece. Então não confunda graça com desgraça. Por favor. A vida de Jesus, na verdade, era uma explícita confrontação do Evangelho contra o judaísmo. E o é contra todas as demais religiões que não se encaixam no Evangelho. A turma que vai para a universidade e volta para a igreja muito inteligente para Deus. Muito inteligente. Preguiça desse povo, sabia? Eles são tão inteligentes, cheios de argumentos. Agora, a ciência diz isso. Como disse uma senhora, meu filho, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Ah, quer dizer que a galinha vem primeiro que o ovo. Não, o ovo. Ah, quer dizer que o ovo vem antes da galinha. Meu filho, você não sabe nem explicar quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, vai querer discutir coisa comigo sobre de Bíblia? Ah, presta atenção. Mineiro fala assim, ó, presta atenção. Olha como era judaísmo e evangelho. E traga para os nossos dias. O judaísmo era manipulado conforme os interesses da sua liderança. O evangelho era integralmente formatado pela palavra de Deus. O judaísmo importava-se mais com a forma, com a estética, do que com a essência, o conteúdo. O evangelho não desprezava a forma, não desprezava a estética, mas ensinava que o conteúdo é essencial, indispensável.
gente oca com maquiagem não dura no momento de vento forte, cai. O judaísmo se contentava com formalidades e rituais bem elaborados. O evangelho se importava com o envolvimento de toda a vida nos rituais, evidenciado no serviço às necessidades humanas. Não adianta você ter todo um ritual bem elaborado, música boa, local bem aconchegante, decoração muito legal. Não adianta ter tudo isso se não tem serviço que atenda às necessidades humanas, porque o evangelho existe para que as pessoas possam escutar que existe uma boa nova, que em Cristo Deus reconcilia consigo o homem. O judaísmo muitas vezes oprimia, o evangelho sempre libertava. O judaísmo formava um gueto segregacionista, o evangelho era uma porta aberta para os povos. E em meio a essas controvérsias, entenda por que Mateus diz o que diz. Mateus escreveu para judeus. Judeus precisavam de evidência. Se isso tem evidência, tem conexão com a lei, com o Antigo Testamento, ok, podemos pensar. E há muitas coisas, muitas frases como essa no Evangelho de Mateus. Assim, para que se cumprisse a Escritura, para cumprir o que estava escrito, várias vezes. Então, Mateus registra palavras proféticas ditas por Isaías cerca de 800 anos atrás. Só que quando Isaías disse isso, ele estava falando a respeito de Ciro. Ele estava falando a respeito de Ciro, o meu servo que escolhi, o meu amado. Só que é uma profecia a respeito do Cristo de Deus, do ungido do Messias, daquele que veio de Nazaré, uma cidade desprezada, que nasceu da Virgem, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, sepultado, ressuscitado no terceiro dia e foi levado para o céu, está glorificado, de onde virá para buscar a sua igreja. É a respeito de Cristo que estava dizendo. O judaísmo se apresentava como esperança geográfica. O evangelho apresenta Jesus como esperança para os povos. Gente de toda raça, de todos os povos, de todos os lados, de todas as nações, de todas as ilhas. Tive o privilégio uma vez de estar em uma reunião, uma conferência internacional. Tinha cerca de 13 mil pessoas, de cerca de 120 países. Era uma reunião, e toda essa turma reunida em um centro de convenções. Aí começamos a cantar, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Cada um na sua língua. Foi uma das experiências mais extraordinárias que eu já tive. Cada um na sua língua. Aclame ao Senhor toda a terra. Eu nunca tinha ouvido essa música em português. Nunca tinha ouvido. A versão que nós lemos está escrito, e no seu nome esperarão os gentios. Na nova versão transformadora está escrito, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito, e todos os povos vão pôr a sua esperança nele. Na Bíblia de Jerusalém está escrito, no seu nome as nações porão a sua esperança. E na Bíblia de Jerusalém, lá no livro de Isaías, onde foi escrito essa frase, essa expressão, esses dois versículos primeiro, está escrito, na sua lei as ilhas põem a sua esperança. As ilhotas, as pequenas ilhas. Por que no nome de Jesus há esperança para todas as nações? Rapidamente, quero passar por esses versículos aqui que diz respeito ao que Isaías havia dito. Primeiro, porque ele é maior do que todas as crenças. Jesus é a esperança para todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias. Esperança para você que está aqui. Esperança para a sua família, para a sua descendência. Porque ele é maior do que todas as crenças. Do versículo 1 até o versículo 8, eles vêm discutindo sobre essa questão de sábado, pode ou não pode, e Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é muito maior do que todas as crenças, do que todas as fés, do que todas as religiões, do que todos os rituais. Ele é o alvo da fé, o autor da fé, aquele que concede a fé para que as pessoas possam crer nele, mas ele mesmo é muito maior do que qualquer fé.
Para os judeus, por exemplo, guardar o sábado era mais do que essencial. Era uma questão de guardar os princípios de sua religião. Como eu disse, muito embora tenham colocado muito peso para o seu cumprimento. Jesus mostrou a eles que o mais importante era crer no Criador e aquele que é Senhor do sábado. Adianta eu guardar o sábado se eu não sei quem criou o sábado? Adianta eu guardar o sábado se eu não tiver uma relação de intimidade com aquele que criou o sábado e é o Senhor do sábado? Para os judeus, o cumprimento da lei era o alvo, a meta. Para Jesus, o relacionamento com ele é que era considerado indispensável. O mesmo profeta Isaías, citado por Mateus, descreveu o que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pensava sobre um ritual pelo ritual. Disse o Senhor que estava farto de ritual sem vida, sem culto, sem adoração. Confere depois Isaías capítulo 1, versículo 10 até o 17. Eu estou farto dessas reuniões que vocês fazem, esses ajuntamentos cheios de solenidade, mas lotado de iniquidade. Eu não suporto isso mais. Para com isso. O nome de Jesus sempre será a verdadeira esperança para as nações, porque ele é maior até mesmo do que a própria esperança. Jesus é a esperança para todas as nações, porque ele é maior do que todas as crenças. Jesus é a esperança para todas as nações, porque ele é a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Versículo 17 está escrito assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Em outra tradução, cumpriu-se assim a profecia de Isaías. Se você abre o Evangelho de Lucas, Jesus entra na sinagoga. Só quem era entendido das Escrituras podia fazer isso. Ele pede a Bíblia, que não era uma Bíblia como essa, era um rolo, você sabe muito bem. Ele procurou, desenrolou, procurou Isaías. Leu Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ao final ele diz: hoje se cumpriu, nesse momento, nesse lugar, o que o profeta disse. Ele é o verbo, o Logos, a palavra viva e a palavra da vida que ganhou forma humana, a fim de mostrar aos humanos que Deus é real, verdadeiro, poderoso, misericordioso, compassivo, justo, amoroso e fiel. O nome dos líderes mundiais, desde os tempos passados, não são detentores da verdade. Na realidade, muitos deles manipulam a verdade ou escondem a verdade. As nações se firmam em verdades mutáveis, relativas, comprometidas com pessoas, partidos políticos, sistemas de governo. Mudou o governo, mudou a verdade. Mudou o partido, mudou a verdade. Por isso que vivemos nesse avança, não avança. Porque nós estamos à mercê daqueles que querem nos conduzir a uma verdade que eles não sabem onde está. No fim da linha, a única verdade que restará será sempre a verdade maior de todas: Jesus Cristo. Como disse Lutero, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, Ele está lá. Com Ele reinaremos. O nome de Jesus é e sempre será a esperança para as nações, porque Ele é o início e o fim. Ele estava antes do começo e estará depois do fim. Ele é estabilidade, segurança, paz, consolo, equilíbrio, poder, força, suprimento, provisão e proteção. Coisas essas pelas quais as nações negociam, trapaceiam, guerreiam, sem contudo encontrar. Mas está tudo nele. Quando vamos a Jesus, encontramos isso. Às vezes não desfrutamos. Se você veio de manhã, você lembra algumas coisas que a gente falou, por que a gente não desfruta? Se você desse uma lidinha em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, com atenção, com calma, sem pressa, observe o que Satanás fez com Eva. Se não é o que ele tem feito com os crentes, se não é o que ele tem feito com a igreja,
de uma forma geral, claro que não é com toda a igreja. Jesus é a esperança para as nações, porque Ele é o único que pode dizer com propriedade, conforme está registrado em Isaías capítulo 45. Olhem para mim, todos vocês, e sejam salvos, porque não há outro além de mim. Não sei se você tem ouvido alguma coisa que Augusto Cury tem dito. Augusto Cury era um ateu, um cabeção, um psiquiatra, se eu não estou enganado. Sim? Ele foi estudar a inteligência de Cristo. Ele chegou à conclusão que Cristo é inimaginável. Mente humana nenhuma teria capacidade de imaginar, de criar um personagem como Cristo. Ele diz, ou ele era quem ele dizia ser, ou ele era louco. Augusto Cury foi convertido escrevendo sobre a análise da inteligência de Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, vocês sem mim são nada, não podem nada, não constroem nada, não avançam nada. Se vocês não estiverem em mim, vocês não são nada, vocês serão amassados, vocês serão queimados, vocês serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Está no livro do Apocalipse. Esse que a gente tem medo de ler como crente, mas fica vendo o Walking Dead. E tem medo de ler Apocalipse. Estudamos Apocalipse ano passado na igreja, 1 ano estudando Apocalipse. Que coisa maravilhosa. Eu lá tenho medo da marca da besta? Você é besta? O livro do Apocalipse fala sobre a marca da besta, mas fala sobre o selo do Espírito. E a gente não quer saber do selo do Espírito, a gente quer saber da marca da besta. Quem é a besta? Quando é que vai aparecer a besta? O que Deus responde? Não te interessa. Não te interessa. O dia que for, será. Jesus é a esperança para todas as nações, porque Ele é maior que todas as crenças, porque Ele é a verdade de Deus, porque Ele é a garantia da presença de Deus. Jesus é a garantia da presença de Deus. Versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Enquanto muitas nações buscam, criam, abraçam e adoram inúmeros deuses, Jesus veio trazendo consigo a presença gloriosa do Criador e afirmando continuamente que não há outro. Ele disse, João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Olha o que foi dito a respeito dele, lá na carta aos Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Nele temos certeza de contarmos com a presença abençoadora de Deus. Nós achamos que nós precisamos de um ritual, de um prédio, para assim a gente invocar a presença de Deus. Ele vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quando eu arrepiar, Ele chegou. Ele está com arrepio, sem arrepio. Com você acreditando ou com você não acreditando. Ele está, porque Ele disse que estaria. Quando a igreja se reúne, naquele lugar Ele está. Quando você vai para qualquer outro lugar, Ele está. Quando você quer fugir dEle, Ele está. Quando você quer fazer coisa errada, com quem você encontra? Com Ele. Quando você foge de todo mundo, quem acha você? Ele. O nome de Jesus é a esperança para todas as nações, porque Ele é o amado do Pai. E para Ele, o Senhor deu toda a autoridade. Olha que coisa linda, Mateus 28. Quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso vocês podem ir. Por causa disso vocês podem ir. Falta a igreja dos nossos dias, talvez, ler um pouco sobre David Brainerd, sobre George Whitefield, ler sobre Jonathan Edwards,
Lê sobre Charles Haddon Spurgeon. Lê sobre os grandes de Deus que viveram em todas as épocas. Lê sobre John Wycliffe, sobre John Hus, sobre Martinho Lutero, sobre João Calvino, sobre John Knox. Lê sobre essa turma. Lê sobre Ashbel Green Simonton. Você pode ler sobre Justin Bieber também. Lê Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé, as pessoas acreditavam e nós acreditamos que o mundo foi feito a partir do nada. Pela fé, Abraão fez o que fez. Pela fé, Abraão levou o filho dele para ser sacrificado. Pela fé, Moisés saiu do palácio e foi sofrer as perseguições com o povo de Deus. Pela fé. Alguns foram cerrados pelo meio. Alguns foram queimados vivos. Alguns foram devorados por feras. Alguns tiveram que se esconder nas cavernas. Homens e mulheres dos quais este mundo não era digno. Mas a gente quer imitar esses dos quais, ao que tudo indica, não entrarão no reino dos céus. Leia talvez o livro chamado O Homem do Céu. Leia a biografia de alguns chineses desse século XX. Leia sobre a história de Ronaldo Lidório. Leia sobre Russell Shedd. Toda a autoridade me foi dada. Por isso vão. Se quiser ler um pouquinho mais, leia sobre a história dos irmãos morávios, o conde de Zinzendorf. Filipenses capítulo 2 diz que o Senhor deu um nome para o Senhor Jesus, e esse nome está acima de todo nome. Pedro e João, na frente do Supremo Concílio da época, na frente da liderança máxima da religião, sendo ameaçados de serem espancados, amaldiçoados, relegados. Parem de falar nesse nome. Nós não podemos parar de falar, porque não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem todo o universo, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E nós não vamos parar de falar coisa nenhuma. E dos 12, tirando Judas e colocando Paulo, só João não foi assassinado de forma brutal, por causa do nome de Jesus. Em seu nome, as nações colocarão a sua esperança. Em seu nome, as ilhas colocarão a esperança. No nome de quem você coloca a sua esperança? Do seu namorado? É até gente boa, mas não é para você colocar a esperança. No nome do seu pai, no que ele construiu financeiramente, economicamente? Não, isso não é digno de confiança. Você espera em qual político está a nossa nação? Você briga por causa do Lula, você briga por causa do Temer, você briga por causa da Dilma, você briga por causa de Aécio, mas você despreza o nome de Cristo? Quem sabe não chegou a hora de você rever o seu conceito sobre o seu cristianismo? Eu não estou convidando você a se alienar politicamente. Estou convidando para você para levantar os seus olhos. Como diz Colossenses capítulo 3. Vocês são de Cristo? Ok. Então vivam como Ele vive, pensam como Ele pensa. As coisas lá do alto. O nome de Jesus está acima de toda divindade. As divindades da terra se apresentam como solução e salvação, mas na realidade representam falência certa. Jesus é a esperança para todas as nações, porque Ele é maior que todas as crenças, porque Ele é a verdade de Deus, porque Ele é a garantia da presença de Deus, porque Ele é a justiça sem desvios. A justiça sem desvios. Versículo 18, versículo 19, na versão que a gente leu aqui, Ele anunciará juízo aos gentios.
na Bíblia de Jerusalém, ele anunciará o direito às nações. Na Nova Versão Transformadora, ele proclamará justiça às nações. Um grande clamor entre os povos é por justiça. Justiça. A gente olha para um lado, não vê justiça. Olha para o outro, não vê justiça. Olha para frente, não vê justiça. Olha para trás, não vê justiça. Justiça para os pobres e miseráveis. Justiça para os refugiados. Justiça para os órfãos. Justiça para as viúvas desamparadas. Justiça para as nações destruídas por guerras intermináveis. Justiça para as minorias, realmente minorias. Quem se importa com minoria? O conceito de justiça, praticado e conhecido pelos homens, por mais reto que seja, não deixa de ter alguns desvios. A justiça daquele que é a esperança para todas as nações é imparcial e é implacável. Implacável. Irmão e irmã, quando você estiver sendo caluniado, perseguido, verifique por que você está se importando tanto com isso. Nós damos muito valor, às vezes, às coisas que não deveríamos dar tanto valor. Nós ficamos muito feridos, o nosso orgulho extremamente afetado quando falam alguma coisa da gente. Por que será? Talvez não seria interessante dar uma olhadinha nas bem-aventuranças? Bem-aventurados são vocês, quando foram perseguidos por causa da justiça ou por causa do meu nome. 1 Pedro, não se espantem com essa perseguição que vocês estão sofrendo. Os seus irmãos do passado sofreram isso. Alegrem-se se forem perseguidos por causa do nome de Jesus. Só que nós abraçamos uma teologia fajuta, superficial, docinha, pacotinho bem feitinho, mas que não alimenta ninguém. Uma teologia que diz que nós venceremos sempre. Não. Nós venceremos no final, mas nós perderemos muitas vezes na caminhada. Muitas vezes. Aconselharia você ler um livretinho de A.W. Tozer, chama 5 votos para obter poder espiritual. Um desses votos é: nunca se defenda. Jó disse: aquele que julga a minha causa está lá em cima. O Todo-Poderoso julga a minha causa. E por várias vezes nós lemos nas Escrituras que o Senhor defende os pobres. Julga a causa dos pobres. Tem algumas coisas que passam pela minha cabeça que eu sei que é viagem, é loucura, mas eu ainda continuo a imaginar que Deus envia alguns dos seus anjos para se disfarçar de mendigo, para ver o tanto que nos importamos com os pobres. Você consegue resolver a causa dos mendigos? Não. Eu tenho essa impressão que às vezes os anjos se disfarçam de alguns personagens para ver como é que anda a nossa vida de relação com Deus, essa conexão céu-terra, terra-céu. O Senhor, Jesus Cristo, julga e julgará as intenções, as imaginações, as maquinações, e não apenas as ações. Diante do seu trono de julgamento não há espaço para o suborno. Isso é esperança viva para os que nele esperam e terror absoluto para todos os que negaram a sua justiça e o seu reino. Nós gostamos de fazer ação social, filmar, colocar no Instagram, fotografar e colocar no Facebook. No monte, orando. Dando sopa para os pobres. É ruim você orar no monte? Não.
É ruim você dar sopa, comida para os pobres. Em Belo Horizonte você não pode mais dar comida para pobre, para mendigo. Belo Horizonte está difícil você ajudar mendigo. Você não pode dar cobertor, não pode dar comida, foi proibido pela prefeitura, não pode, não pode. Você sabia que na rua você acha advogado, você acha pastor, você acha engenheiro, você acha gente que não tem profissão nenhuma, você acha gente de toda que é espécie na rua. O salmista já disse, a justiça sumiu das praças. Por isso que Jesus é a esperança para todas as nações, porque Ele é a justiça sem desvios. Sem desvios. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Eu olhei e vi na mão daquele que está sentado no trono um livro fechado por dentro e por fora. E não havia ninguém digno de abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos mares. Então eu comecei a chorar desesperadamente. Aí alguém me tocou por trás e disse, não chore, João. Porque eis que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir os livros. Ele olhou para trás e viu um cordeiro como havia sido morto. Ele pegou o livro das mãos daquele que está sentado no trono, ele desatou os selos que o fechavam. Capítulo 5 de Apocalipse. Os 4 seres viventes começaram a cantar. Depois os 24 anciãos começaram a cantar. Depois toda criatura que há no céu começou a cantar. Isso enche meu coração. Porque esse louvor desceu para a terra. Já participou de louvor em alguns cultos que parece que o céu desceu naquele local. E aí começaram a vir os julgamentos de Deus. Do capítulo 6 em diante. Começaram a vir os julgamentos de Deus. Ele é a esperança para todas as nações. Porque Ele é maior que todas as crenças. Porque Ele é a verdade de Deus. Porque Ele é a garantia da presença de Deus. Porque Ele é a justiça sem desvios. E finalmente porque Ele é cheio de compaixão que salva. Cheio de compaixão que salva. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, Ele fará que a justiça seja vitoriosa. O prazer dele não está em destruir o moribundo. O seu prazer está na salvação, na restauração de vidas, na reconexão dessas vidas com Deus. A sua compaixão o leva a erguer o fraco, dar vista aos cegos, proclamar libertação aos de alma cativa. E óbvio que eu não estou falando aqui de universalismo. É óbvio que se você for ler a Bíblia com como deve ser lida, integralmente, com fidelidade, você vai entender que nem todo mundo será salvo. Vou abrir e fechar um parênteses. Discuta com o seu pastor depois, a gente pensa mais ou menos igual. Ele não ama todo mundo do jeito que você acha que ele ama todo mundo. Não. Eu não acredito, eu acho que você deveria acreditar se você fosse ler a Bíblia. Ele não morreu por todo mundo. Porque se ele tivesse morrido por todo mundo seria salvo. Porque tudo que Deus intentou fazer foi feito de forma integral e perfeita. Eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Nenhum. Nenhum. Então essa compaixão alcança aqueles que Deus diz, alcance. Irmãos, uma palavra é pregada no meio de todo mundo e o Espírito de Deus começa a dizer, toma fé, toma fé, toma fé. E quem nunca acreditou, começa a acreditar. É comum a pessoa que é convertida dizer assim, por que demorou tanto tempo? Não é uma pergunta inteligente, mas é normal. Nós batizamos um italianão lá na oitava, 70 anos de idade ele foi batizado. 70 anos. Ele me disse, eu já disse para Deus que eu quero mais 70 anos.
Por quê, Robertão? Porque os 70 anos, o que você acha que Deus estava fazendo nos outros 70 anos? Te preparando para esse momento, amigão. Esse momento. E eu desconfio que Ele não vai te dar mais 70 anos. É só uma desconfiança. Mas o prazer dEle é erguer o fraco, dar vista aos cegos. Os Salmos diz que os que são de Deus caem e não ficam no chão, porque o Senhor o ergue e o levanta. Diferente de líderes de todos os tempos, o Senhor Jesus nunca rejeitou as canas quebradas e pavios queimados. Não vou nem pedir desculpa se você pensa diferente de mim, você tem a liberdade de pensar. Mas eu acho que nós crentes não deveríamos ir para a internet dizer que bandido bom é bandido morto. Uma igreja saudável não se delicia com a morte de ninguém. Uma igreja saudável não sorri, não faz desdém de quem está perdido, de quem está se matando, de quem está se drogando, de quem está julgando toda a sua juventude fora. Não. Uma igreja saudável chora quando vê 30 mortos em um presídio, 26 em outro. Quando passa pelas ruas da cidade e vê homens travestidos de mulheres e mulheres quase sem roupa para venderem o seu próprio corpo. Uma igreja saudável chora quando vê a sociedade caminhando como a nossa sociedade caminha. Uma igreja saudável chora quando vê o que acontece dentro dos campos das universidades. Chora quando vê menores violentados sexualmente, fisicamente. Chora quando vê mulheres estupradas, violadas, violentadas, roubadas. Uma igreja saudável chora quando vê um governo que expolia. Uma igreja saudável chora quando vê líderes expoliando, roubando as pessoas e usando o nome de Jesus para isso. O judaísmo da época de Jesus se vangloriava do seu serviço para dentro. O evangelho trazido por Cristo era repleto de compaixão, que podia ser comprovada no compromisso com todas as tragédias, problemas e exigências das desgraças humanas. Jesus é a esperança para as nações cansadas, perdidas, oprimidas, exploradas, violentadas. Seu nome é sinônimo de autoridade, poder, glória e salvação. Diante do seu nome, os reis se curvarão para prestarem homenagem. Leia o Apocalipse. Não é mais o servo sofredor de Isaías 53. Não é mais o Messias desfigurado do final dos evangelhos. É o Cristo poderoso. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus cabelos como a alva lã. Capítulo 1 de Apocalipse. João ouve por detrás dele uma voz como de muitas águas. Ele olha e vê esse ser com roupas reais, os pés como bronze polido. Ele caminhava no meio de quê, irmãos e irmãs? No meio dos candeeiros. Ele caminha no meio da sua igreja. A igreja tem sido machucada por aceitar que Jezabel ensine. Igreja que tem obedecido, atendido os ensinamentos de Balaão, que ensinam que você pode fazer o que quiser com a sua sexualidade, porque Deus só olha se tiver amor. Que coisa absurda. Mas é no meio dessa igreja que o Senhor Jesus caminha. Porque essa igreja é dele. É dele. Eu não sei em quem você coloca a sua esperança. Na verdade, eu nem sei se você tem esperança para esse ano 2017. Mas eu queria que você acreditasse que como ele é esperança para todas as nações, ilhas, povos, é esperança para você também. Pode ser esperança para você também, porque ele é maior que todas as crenças. Ele é a verdade de Deus. Ele é a garantia da presença de Deus.
Ele é a justiça sem desvios. Ele é cheio de compaixão que salva. Por isso a Ele sejam dadas honra, glória e poder para todo o sempre, em todos os lugares. De manhã falamos sobre a oração conhecida como oração do Pai Nosso. E tem uma frase que diz assim: venha o seu reino. Essa frase combina com esse versículo 21 de Mateus 12. No seu nome esperarão as nações. Quando o reino de Deus vem, o governo de Deus vem. Quando o reino de Deus vem sobre a sua vida, você não fica questionando se o que você gosta é que deve ser feito. Você diz: eu faço o que Ele diz que tem que ser feito. A obediência nem sempre traz um gosto de pudim de leite condensado à nossa boca. Eu queria orar, encerrando e convidando a você a colocar a sua esperança em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Que você pudesse dizer a Ele: Senhor Jesus, enche meu coração com essa esperança renovada. Talvez você veio aqui e você nem tem uma relação de discípulo de Cristo, você não é crente. Eu frequentei muitos anos a igreja como filho de crente. Em um dia de noite, já era mais de meia-noite, sozinho no meu quarto da República, tinha 19 anos, estava fazendo o segundo período da universidade. Veio no meu coração uma voz que eu acho que é de Deus. Na verdade, eu tenho certeza que é de Deus. Se você morrer, você vai para onde? Eu respondi imediatamente: eu vou para o céu. Porque eu era filho de crente, apesar de não estar frequentando a igreja, era neto de crente, primo de crente, tinha amigo crente, sobrinho de crente, mas Deus me disse: você vai para o inferno. Pensa no negócio. Mais de meia-noite, escuro, sozinho no quarto. No outro dia, a mesma coisa. Se você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Eu mencionei meu pai e ele me disse: a parada com seu pai é com seu pai. Eu e você. Eu e você. Talvez você está aqui, você é filho de crente. E desculpa a expressão que eu vou usar. Os cultos são um saco. Difícil de aguentar para você. Mas você vem para dar satisfação ao seu pai. Quem sabe hoje o Senhor Jesus diz: põe a sua esperança em mim, que a sua vida muda. Aí você vai dizer como Moisés diz em Êxodo capítulo 15. Ele disse: é o Deus dos meus pais, mas é o meu Deus. É o meu Deus. O livro que vai ser lido no céu não é o hall de membros da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi. Não. É o livro da vida. Que já foi escrito, como diz Efésios, antes do mundo existir. Se você puder curvar essa cabeça e orar ao Senhor, a sua oração. Quem sabe hoje é dia de você dizer: Senhor Jesus, me recebe como um filho seu, me perdoa. Me torna um filho de Deus. O capítulo 1 de João diz que todo aquele que recebe Jesus é feito filho de Deus. Quem sabe você entrou hoje aqui e você está desviado de alguma igreja. Você precisa dizer: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Você podia fazer isso nesse momento. Quem sabe você está com a esperança meio cambaleando. Você precisa dizer: Senhor Jesus, firma isso em nome poderoso do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa igreja, por tudo que essa igreja tem feito para proclamar o Evangelho que proclama as boas novas, que é as boas novas, que fala a respeito da salvação e do Salvador com integridade, que essa igreja se mantenha fiel a isso, firme contra tudo e contra todos. Que o Senhor expanda o Evangelho do reino por todos os arredores dessa igreja. Usa quem é membro aqui. Enche o nosso coração de esperança. Receba quem está se entregando ao Senhor nessa noite. Transforma vidas. Perdoe pecados.
e nos purifique, por amor do seu nome. Amém e amém.